O milionário fica chocado ao ouvir o que o mendigo negro sussurrou na mendiga. Ninguém esperava por aquilo nas sombras da mansão silenciosa. Lúcia, a babá com olhos marcados por um passado difícil, jamais imaginou que aceitar o emprego para cuidar de João, um menino calado e misterioso, mudaria tudo. A mansão de Davi parecia um túmulo onde o silêncio sufocava cada cômodo. Nada além do tic-tac do relógio antigo cortava a escuridão pesada. João tinha só 7 anos, mas a tristeza que carregava parecia gigante. Ele não falava, não chorava alto, mas os desenhos, esses sim, gritavam dores que nem a casa queria ouvir. Rabiscos escuros, vultos sem rosto, corações partidos em papel amassado jogado pelo chão. Lúcia via aquele tormento e sentiu um nó crescendo no peito, lembrando seus próprios fantasmas do passado. Fantasmas que ela sempre tentou enterrar. Davi, o pai, dono de tudo e de um rosto fechado demais para dor, estava cada vez mais distante. Seus olhos esfriavam ao encarar o filho, como se aquela perda da mãe, da esposa, fosse um silêncio pesado demais para qualquer um aguentar. E aquela casa onde as cortinas nunca se abria para a luz, o ar parecia pesar, como se o luto fosse uma prisão. Mas o que ninguém esperava é que tudo prestes a explodir numa noite tensa. A decisão de Davi caiu como uma sentença. Internar João. Acreditava que a distância faria o menino esquecer a dor, apagar o passado para sempre. Foi aí que a tensão deixou de ser só um sussurro e virou uma tempestade. Lúcia, que até então só observava em silêncio, sentiu a urgência de agir. Ela sabia que João não podia ser levado embora assim. Não enquanto ele ainda se comunicava na sua própria língua escondida, entre lápis de cor e tristeza. Naquele instante, quando Davi enfrentou o que guardava dentro, a casa inteira pareceu prender a respiração. Foi com um murmúrio tão pesado que fez as paredes tremerem, que cortou ao meio a farsa de tranquilidade e escondeu uma ferida incontrolável. Naquele silêncio quebrado, nada mais seria igual. O pai, imerso em sua própria dor e culpa, viu sua armadura se despedaçar. Lúcia entrou em cena como nunca. Não mais só uma cuidadora, mas a ponte que podia salvar aquele pai e filho do abismo entre eles. O ar ficou denso de uma expectativa quase sufocante. O que seguiria? Como Davi poderia amar um filho que carregava no peito tudo o que ele tentava fugir? A culpa, o medo, o sofrimento, os fantasmas antigos agora batiam à porta, exigindo resposta. E tudo dependia de uma escolha que ele, por fim, tomou. Uma decisão inesperada que poderia ser a última chance para salvar não só o menino, mas a si próprio. Mas a dúvida insiste. Estaria ele pronto para encarar toda aquela dor? Para ouvir o sussurro que ficou preso por tanto tempo? O passado só aceita ser deixado para trás quando se olha firme nos olhos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela tensão palpável, Davi olhou fixamente para João, como se a dor do menino fosse o espelho refletindo sua própria culpa. O silêncio pairava no ar, pesado como um manto obscuro. Foi então que um som cortou a quietude, um estrondo abafado que veio de fora da mansão. Lúcia e Davi se entreolharam. Algo não estava certo. Davi, apreensivo, se levantou e aproximou-se da janela. O vento uivava, trazendo um pressentimento sombrio. "O que foi isso?" perguntou, enquanto uma corrente de inquietude passava por ele. E antes que pudesse responder à pergunta que ecoava em sua mente, um grito ensurdecedor irrompeu da escuridão. Dava para ouvir em sussurros e risos nervosos, como se o próprio luto estivesse zombando deles. Com um impulso súbito, Lúcia se lançou para a porta. "Alguém precisa ver o que está acontecendo", gritou. E enquanto Davi hesitava, ela já estava fora, correndo para a fonte daquele barulho. A cena que encontrou era absurdamente incrível. Um grupo de jovens estava na calçada, rindo e filmando algo no chão. E ali, entre risos e gritos, estava uma mulher, desconhecida, mas com um semblante familiar.
Era uma mulher de pele escura, cabelos desgrenhados e olhos ardentes. A imagem dela fez o mundo de Lúcia desmoronar. Maria! Seu nome escapou dos lábios de Lúcia, um eco de passado. A mulher que Lúcia queixou ter deixado para trás, uma amiga de infância, uma sombra de sua própria juventude. Mas por que estava ali nas ruas? E o que ela estava fazendo naquele lugar? Ao se aproximar, Maria levantou o rosto e sorriu. Mas não era um sorriso sincero. Era um sorriso de dor. Eu sabia que te encontraria aqui, comentou com um tom que misturava alívio e desespero. Precisamos conversar, Lúcia. É sobre João. Davi finalmente apareceu, a expressão confusa. Quem é ela? Perguntou, olhando para a mulher como se ela fosse um espírito. O pânico começou a se instalar em seu olhar. Que você sabe sobre meu filho? Maria respirou fundo e soltou, como se cada palavra fosse uma tortura. João não é apenas seu filho. Ele é. Um barulho abrupto interrompeu sua fala. Um carro avançava descontroladamente, os faróis cortando a escuridão antes de parar abruptamente ao lado deles. A porta do veículo foi aberta e duas figuras emergiram, características e inconfundíveis: o pai de Maria e a mãe de Davi. A expressão de ambos estava contorcida de preocupação e a tensão no ar era palpável. Precisamos falar. Gritou o pai de Maria, a voz alta e apressada. É sobre a noite do acidente. O silêncio agora era atroz. Os nós na garganta de Davi e Lúcia cresciam. As revelações de Maria se perdiam entre os gritos. A verdade começava a despedaçar a própria essência daquela família. Ela tá certa, disse o pai de Maria, a voz embargada. João não é só seu filho, Davi. Ele é filho de Maria e da sua esposa, a mulher que morreu naquela noite. A revelação caiu como uma bomba, explodindo a fragilidade do momento. O olhar de Davi se transformou de desespero para incredulidade. A casa, a tristeza, a culpa, tudo fez sentido de uma forma cruel e devastadora. O luto não era apenas pela esposa perdida, mas pela vida inteira que havia sido construída com uma mentira. Davi, paralisado, não conseguia processar. Lúcia, assombrada pela revelação, percebia que o eco do passado finalmente começara a cobrar seu preço. O que mais poderia estar escondido nas sombras daquela casa? Uma tempestade de emoções invadiu o coração de cada um. A verdade, como uma espada afiada, já começava a cortar os laços frágeis que sustentavam suas vidas. E o único eco que restava naquela noite era a pergunta indesejada. O que farão agora? Naquele silêncio pesado, Davi mal conseguia respirar. As palavras de Maria pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir. João não é só seu filho. Seus olhos estavam fixos em Davi, buscando qualquer indício de compreensão. Mas antes que a verdade pudesse emergir completamente, o inesperado aconteceu. Um carro acelerou, os pneus rangendo na calçada, e todos viraram-se com o coração nas mãos. Um homem saiu do veículo, sua figura alta e robusta cortando a escuridão. Ele tinha um olhar intenso e a expressão em seu rosto era pé. Maria! Para onde você está levando isso? Gritou ele, a voz tremendo. Todos se voltaram para ele, a tensão tomando conta da cena. Maria olhou para o homem e seu semblante mudou, como se algo tivesse sido desencadeado. Rafael, não! Eu preciso que eles saibam! Ela estava desesperada, mas ao mesmo tempo havia um traço de medo em seu olhar, como se temesse algo muito maior do que a revelação que prestes a vir. Rafael, com a mandíbula tensa, passou a mão pelo cabelo. Você não entende! Isso é perigoso! Eles não podem descobrir a verdade. Ele parecia nervoso, mas a urgência em sua voz ressoava com uma profundidade que deixou Davi e Lúcia confusos. João não pode saber, nem sobre você nem sobre mim. A afirmação parecia um golpe. Você é o pai dele? O coração de Davi disparou. Cada palavra estava mais carregada de dor. Ele sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez, como se camadas de trapaças fossem sendo removidas. Não! Gritou Maria, a voz tão alta que fez todos recuarem. João é meu filho e precisa saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. O caos estourou ao redor deles. Várias vozes se sobrepondo, cada uma tentando fazer sentido de tudo. Lúcia olhou para Davi, seu coração se despedaçando em 1000 pedaços. A cada palavra que saía da boca de Rafael, a realidade mudava. O que você está dizendo, Rafael? O que aconteceu na noite do acidente? Ele hesitou, respirando fundo. A verdade não é apenas sobre quem é o pai. É sobre quem estava ao volante.
Davi sentiu a firmeza das palavras de Rafael como se fossem socos e o mundo à sua volta começou a girar. A sua esposa não estava dirigindo naquela noite, Davi. Foi Maria. Ela estava atrás do volante e foi um acidente. Um silêncio aterrorizante se instalou. A culpa, o luto, os fantasmas que rodeavam cada um deles agora se tornavam uma teia ainda mais espessa. O voo do tempo parecia ter parado e apenas o eco de uma verdade devastadora preenchia o ar. Você está dizendo que ela, Maria? Lúcia não conseguia formular a frase, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam de uma forma que ela nunca havia imaginado. A raiva e a dor começaram a conflitar no coração de Davi, atingindo em ondas, cada uma mais forte que a outra. Sim. E eu não podia deixar João crescer sem saber quem era a mãe dele. Eu tinha que voltar. But I had to protect him, disse Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a dor no olhar de Rafael se tornava mais visível. E agora você sabe. A verdade é um fardo que todos nós carregamos. E não posso continuar vivendo com isso como se nada tivesse acontecido. Os murmúrios entre o grupo tornaram-se cada vez mais intensos. Todos olhavam. A verdade agora estava exposta. Mas o peso dela era quase insuportável. Sentimentos de traição, desprezo e dor começaram a transformar a atmosfera mais densa. Isso não é possível, Davi gritou, a voz enrouquecendo em negação. Você não pode ter sido você! A sua cabeça girava diante do peso da culpa, da raiva e da confusão. Agora não era apenas ele e João no meio de uma tempestade. Era uma tempestade que envolvia Maria, Rafael e todos os segredos que estavam enterrados sob os escombros do acidente. Com um último olhar fugaz para todos os envolvidos, a dúvida pairava no ar. O que aquela noite revelaria ainda estava por vir. E a pergunta ecoava dentro de Davi. Como poderíamos nos reconstruir a partir de tanta dor e revelação? Não havia respostas fáceis. E o caminho à frente era nebuloso e perigoso. Que mais estava prestes a vir à tona? Davi estava paralisado. As revelações pairavam no ar. Mas a tensão começou a se intensificar de uma forma que ninguém previu. Com a voz embargada, ele falou. Então, você tá me dizendo que João não é apenas meu filho, mas também o filho dela? As palavras escaparam como um sussurro, enquanto o olhar de Lúcia pulava de Maria para Rafael. Sua mente girando anil. Sim, precisamos! Maria começou, mas foi interrompida por um grito vindo da calçada. O som cortou o ar pesado da noite e fez os corações de todos acelerarem. E então o silêncio voltou e uma sensação de queda pairou. Quebrando a tensão, um corpo despencou. Um dos jovens que estava rindo na calçada, com um olhar esbugalhado, caiu ao chão. A alegria do momento se desfez na fração de segundos. Ele caiu! Uma garota gritou, o pânico tomando conta. Todos se viraram. Esquecendo a revelação devastadora por um instante, mas os laços daquela noite estavam prestes a se desfazer. Rafael correu até o jovem, enquanto Maria olhava para ele com um misto de preocupação e desespero. — Que aconteceu? Gritou, mas já era tarde. O menino estava imóvel e pálido, o ar cheio de um silêncio agonizante. Davi se sentiu como se um peso imenso tivesse em seu peito. O coração dele disparava e ele se viu pensando: essa noite não poderia ficar pior. Mas enquanto todos tentavam entender a situação, algo estalou dentro da casa. Um barulho alto, como se um quadro tivesse caído. As sombras pareciam se estender e esticar, e a mansão reagiu ao pânico do lado de fora. O oplário de Davi balançou. Lúcia estava com o olhar fixo na porta da frente. O que foi isso? A sua voz tremeu, e quando todos se viraram, o que se viu foi uma figura tremendo nos degraus. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhar perdido. — Socorro! Ela gritou. E a tensão da cena foi cortada em dois. As sobrancelhas de Davi se ergueram. — Quem é você? A insegurança dele tinha um eco de incredulidade. — Que estava acontecendo? — Sou eu! As palavras da mulher soaram desesperadas. — Eu sou Ana, irmã de Davi. Ninguém me lembrava. Ninguém me queria. A angústia estava evidente no seu rosto, e os olhos marejados eram de dor. Davi ficou em choque. — Ana, mas você desapareceu. Todos achavam que você estava morta. A confusão tomou conta da mente dele, e todos ao redor começaram a murmurar.
A tempestade de emoções intensificando. Ei, fui forçada a sair. Eu sou responsável pelo que aconteceu naquela noite. Eu tava atrás do volante. O impacto das palavras de Ana foi como um soco no estômago de todos. O mundo parecia girar de uma maneira insana. Não era apenas uma revelação. Era um ataque ao núcleo de tudo. Maria olhou para Ana, a dor extraindo cada sílaba da garganta. Você? Sim. Eu sou a irmã de Davi e também a mulher que estava no carro naquela noite. Fui eu quem causou o acidente. Eu não sabia que estava grávida. A culpa me consumiu. Cada palavra dela cortava mais fundo e o ar se tornou denso, quase impossibilitando a respiração. Davi mal conseguia acreditar. Você, então, todas as suas decisões, todas as suas atitudes me levaram a isso? Ele estava furioso, mas a confusão o impediu de agir. Os laços de sangue, amarras de culpa e amor estavam todos se entrelaçando em um bocado de desespero. O caos se instalou. O jovem que caíra ainda estava imóvel. E a ideia de que Ana estava de volta apenas para quebrar o que restava da vida deles parecia uma ironia cruel do destino. Enquanto Davi lutava contra a enxurrada de sentimentos, Rafael caiu em prantos. Como isso pode acontecer? Que faremos agora? Ele parecia perdido, e as vozes ao redor se tornaram um zumbido indistinto. No meio da confusão, a única certeza era a dor, cortando cada um deles. E enquanto o tempo parecia parar, a pergunta na mente de Davi ecoava sem respostas. Como eu posso reconstruir tudo isso agora? A verdade vinha à tona, pedra por pedra, e a noite ainda guardava segredos que estavam apenas começando a emergir. O que mais aquele encontro escavaria? E como poderiam lidar com algo tão monumental, tão incrivelmente devastador? O futuro permanecia nebuloso e o peso da culpa seguia como uma sombra em cada um, deixando apenas a dúvida no ar. O que mais não sabíamos? Davi estava paralisado. As revelações pairavam no ar, mas a tensão começou a se intensificar de uma forma que ninguém previu. Com a voz embargada, ele falou: Então, você está me dizendo que João não é apenas meu filho, mas também o filho dela? As palavras escaparam como um sussurro, enquanto o olhar de Lúcia pulava de Maria para Rafael, sua mente girando a mil. Sim, precisamos. Maria começou, mas foi interrompida por um grito vindo da calçada. O som cortou o ar pesado da noite e fez os corações de todos acelerarem. E então o silêncio voltou e uma sensação de queda pairou. Um dos jovens que estava rindo na calçada, com o olhar esbugalhado, caiu ao chão. A alegria do momento se desfez na fração de segundos. Ele caiu! Uma garota gritou, o pânico tomando conta. Todos se viraram, esquecendo a revelação devastadora por um instante. Mas os laços daquela noite estavam prestes a se desfazer. Rafael correu até o jovem, enquanto Maria olhava para ele com um misto de preocupação e desespero. O que aconteceu? Gritou, mas já era tarde. O menino estava imóvel e pálido, o ar cheio de um silêncio agonizante. Davi sentiu como se um peso imenso tivesse em seu peito. O coração dele disparava e ele se viu pensando: essa noite não poderia ficar pior. Mas enquanto todos tentavam entender a situação, algo estalou dentro da casa. Um barulho alto, como se um quadro tivesse caído. As sombras pareciam se estender e esticar, e a mansão reagiu ao pânico do lado de fora. O plário de Davi balançou. Lúcia estava com o olhar fixo na porta da frente. O que foi isso? A sua voz tremeu, e quando todos se viraram, o que se viu foi uma figura tremendo nos degraus. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhar perdido. Socorro! Ela gritou, e a tensão da cena foi cortada em dois. As sobrancelhas de Davi se ergueram. Quem é você? A insegurança dele tinha um eco de incredulidade. O que estava acontecendo? Sou eu. A palavra da mulher soaram desesperadas. Eu sou Ana, irmã de Davi. Ninguém me lembrava, ninguém me queria. A angústia estava evidente no seu rosto, e os olhos marejados era de dor. Davi ficou em choque. Mas você desapareceu! Todos achavam que você estava morta! A confusão tomou conta da mente dele, e todos ao redor começaram a murmurar, a tempestade de emoções se intensificando. Eu não tô morta. Eu fui forçada a sair. O impacto das palavras de Ana foi como um soco no estômago de todos. O mundo parecia girar de uma maneira insana. Não era apenas uma revelação. Era um ataque ao núcleo de tudo. Maria olhou para Ana, a dor extraindo cada sílaba da garganta. Você? Sim, eu sou a irmã de Davi. E também a mulher que estava no carro naquela noite.
Fui eu quem causou o acidente. Eu? Eu não sabia que estava grávida. A culpa me consumiu. Cada palavra dela cortava mais fundo. E o ar se tornou denso, quase impossibilitando a respiração. Davi mal conseguia acreditar. Você, então todas as suas decisões, todas as suas atitudes me levaram a isso? Ele estava furioso, mas a confusão o impediu de agir. Os laços de sangue, amarras de culpa e amor estavam todos se entrelaçando em um bocado de desespero. Não posso acreditar que você está aqui, Ana! Gritou Davi, um turbilhão de emoções atravessando seu corpo. O jovem caído no chão parecia esquecido, e um novo nível de caos se instalava. Mas Ana, no entanto, estava longe de estar em paz. Olhando ao redor, seu olhar se fixou em João. Eu não vim só para um reencontro. João, ele precisa saber a verdade sobre sua mãe e o que aconteceu naquela noite. Existem coisas que você não sabe, Davi. Algo ainda está escondido. As palavras de Ana foram cortadas por um estrondo tão forte que todos se viraram, seus olhos arregalados. A porta da mansão, que até então permanecia fechada, voou aberta, revelando uma tempestade de vento e chuva. E então, no meio da noite tempestuosa, ela apareceu, uma figura alta envolta em sombras. Sua presença parecia mágica e aterradora ao mesmo tempo. É hora de enfrentar os fantasmas que vocês esconderam. A voz era clara e firme, reverberando na noite. Quem é você? Davi perguntou, sua voz tremendo enquanto olhava para a figura. A sombra sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era o tipo de sorriso que revela segredos sombrios. Eu sou Mariana e tô aqui para trazer à luz toda a verdade de uma vez por todas. Um silêncio nervoso se instalou enquanto todos trocavam olhares confusos. Mas Mariana não estava disposta a esperar. João tem algo que vocês não sabem. Algo que o conectava aos traumas que foram escondidos por tanto tempo. Os olhos de todos se fixaram em João, que observava a cena sem entender. Davi sentiu a adrenalina subir. O que você está dizendo? Sua voz era um misto de desafio e receio. Uma onda de curiosidade e medo pairava sobre eles, cada segundo mais pesado que o anterior. João não é apenas um menino. Ele é a chave para entender tudo. E o que acontecerá com ele pode mudar suas vidas para sempre. Mariana lançou a bomba e o impacto foi avassalador. Um novo choque percorreu o grupo e a angústia de Davi se misturou ao desespero. Como assim mudar nossas vidas? O que você quer dizer com isso? Ana, mesmo em estado de choque, sentiu algo dentro dela se agitar. O que mais estava escondido? E acima de tudo, como enfrentariam as consequências dessa revelação bombástica? O futuro permanecia nebuloso e a noite ainda guardava muitos segredos. Davi estava paralisado. As revelações pairavam no ar. Mas a tensão começou a se intensificar de uma forma que ninguém previu. Com a voz embargada, ele falou: Então, você está me dizendo que João não é apenas meu filho, mas também o filho dela? As palavras escaparam como um sussurro, enquanto o olhar de Lúcia pulava de Maria para Rafael, sua mente girando a mil. Sim, precisamos, Maria começou, mas foi interrompida por um grito vindo da calçada. O som cortou o ar pesado da noite e fez os corações de todos acelerarem. E então, o silêncio voltou e uma sensação de queda pairou. Um dos jovens que estava rindo na calçada, com o olhar esbugalhado, caiu ao chão. A alegria do momento se desfez na fração de segundos. Ele caiu! Uma garota gritou, o pânico tomando conta. Todos se viraram, esquecendo a revelação devastadora por um instante. Mas os laços daquela noite estavam prestes a se desfazer. Rafael correu até o jovem, enquanto Maria olhava para ele com um misto de preocupação e desespero. O que aconteceu? Gritou, mas já era tarde. O menino estava imóvel e pálido, o ar cheio de um silêncio agonizante. Davi se sentiu como se um peso imenso tivesse em seu peito. O coração dele disparava, e ele se viu pensando, essa noite não poderia ficar pior. Mas enquanto todos tentavam entender a situação, algo estalou dentro da casa. Um barulho alto, como se um quadro tivesse caído. As sombras pareciam se estender e esticar, e a mansão reagiu ao pânico do lado de fora. O oplário de Davi balançou. Lúcia estava com o olhar fixo na porta da frente. O que foi isso? A sua voz tremeu. E quando todos se viraram, o que se viu foi uma figura tremendo nos degraus. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhar perdido. Socorro! Ela gritou. E a tensão da cena foi cortada em dois. As sobrancelhas de Davi se ergueram. Quem é você?
A insegurança dele tem um eco de incredulidade. O que estava acontecendo? Sou eu. As palavras da mulher soaram desesperadas. Eu sou Ana, a irmã de Davi. Ninguém me lembrava, ninguém me queria. A angústia estava evidente no seu rosto e os olhos marejados eram de dor. Davi ficou em choque. Ana? Mas você desapareceu! Todos achavam que você estava morta. A confusão tomou conta da mente dele. E todos ao redor começaram a murmurar. A tempestade de emoções se intensificando. Eu não tô morta. Eu fui forçada a sair e eu sou responsável pelo que aconteceu naquela noite. Eu estava atrás do volante. O impacto das palavras de Ana foi como um soco no estômago de todos. O mundo parecia girar de uma maneira insana. Não era apenas uma revelação. Era um ataque ao núcleo de tudo. Maria olhou para Ana, a dor extraindo cada sílaba da garganta. Você? Sim, eu sou a irmã de Davi e também a mulher que estava no carro naquela noite. Fui eu quem causou o acidente. Eu não sabia que estava grávida. A culpa me consumiu. Cada palavra dela cortava mais fundo e o ar se tornou denso, quase impossibilitando a respiração. Davi mal conseguia acreditar. Você. Então todas as suas decisões, todas as suas atitudes me levaram a isso? Ele estava furioso, mas a confusão impediu de agir. Os laços de sangue, amarras de culpa e amor, estavam todos se entrelaçando em um bocado de desespero. Ana tremia, e suas palavras estavam prestes a se perder no caos quando uma nova figura emergiu da escuridão. Um homem alto, de olhar penetrante, uma presença inquietante, se aproximou. Ele não era um estranho. Davi o reconheceu imediatamente. Vicente, o que você está fazendo aqui? O medo atravessou seu olhar. Vicente deu um passo à frente, a voz embargada. Eu não podia ficar longe. É hora de você saber a verdade, Davi. João já está em perigo, e é tudo culpa minha. O som do nome João ecoou, despertando dúvida nas mentes de todos. Como assim a culpa é sua? Lúcia questionou, seu coração disparando. O rosto de Vicente estava pálido e a tensão era palpável. Porque eu fiz um pacto. Um pacto que envolve a vida de João. Ele hesitou. A ansiedade impregnava seu olhar. Eu o protegi de quem realmente é, da verdade que o cercava. As palavras dele estavam cheias de mistério e confusão, mas o impacto de sua afirmação encheu o ar de uma ansiedade palpável. Davi recuou, a mente em um turbilhão. Você tá dizendo que João tá em perigo? Quem? Quem tá atrás dele? O medo começou a dominá-lo. Ele olhou para João, que estava tão confuso quanto ele. Não é apenas o passado que o ameaça, mas também o futuro. Ele precisa saber quem é de verdade antes que seja tarde demais. As palavras de Vicente cortaram como lâminas afiadas, deixando um eco de pânico. Em um momento de impulso, Lúcia tomou a frente. Diga logo, o que está acontecendo? O que você fez? A urgência em sua voz era um grito de socorro que despedaçou as várias camadas de segredos que cercavam a noite. Eu vinculei a vida de João ao nosso segredo. Se ele descobrir a verdade, todas as promessas quebradas virão à tona. Vicente se interrompeu, seu olhar sombrio e cheio de significados ocultos. E por culpa do que fiz, ele corre o risco de perder tudo. Foi um choque devastador. Davi e Lúcia trocaram olhares, ambos entendendo que a verdade tinha dimensões que nunca imaginaram. O que mais você esconde de nós? Que pacto é esse? O desespero na voz de Davi ressoava entre eles. Vicente respirou fundo. A verdade que vocês nunca quiseram encarar. João não é apenas um menino. Ele tem um destino. Um que vocês não estão preparados para aceitar. E enquanto as palavras dele ecoaram na noite, um tremor percorreu o chão sob seus pés. A casa pareceu se contorcer, como se reagisse ao peso da verdade prestes a ser revelada. O céu escureceu ainda mais, e a tempestade lá fora se intensificou, como se o próprio universo estivesse se preparando para um cataclismo. Davi se sentiu gelar. Não pode ser. Não pode ser verdade. Ele se sentiu sendo puxado por um abismo de possibilidades. Que mais poderia existir sob a superfície? O silêncio foi quebrado por um estrondo de trovão. A verdade que estava guardada nas sombras parecia prestes a emergir, e a pergunta pairava no ar, pesada. Quem é realmente João?
Enquanto as sombras dançavam ao redor deles, o segredo maior da noite ainda permanecia em mistério, deixando-os na beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Davi estava paralisado. As revelações pairavam no ar, e a tensão começou a se intensificar de uma forma que ninguém previu. Quem é realmente João? Ecoava em sua mente, enquanto tentava processar tudo o que Vicente havia dito. A tempestade lá fora se tornava mais feroz, relâmpagos cortando o céu como se o próprio universo estivesse em fúria. Ana, com lágrimas nos olhos, olhou para Davi. Nós precisamos agir agora. A verdade não pode ficar escondida mais. João merece saber. Mas Davi estava em choque. Como você pode dizer isso? O que mais precisamos saber? Sua voz estava trêmula, raiva misturada à confusão. Vicente, tenso, tomou um passo à frente. Precisamos sair daqui. Se eles descobrirem João, ele não está a salvo. Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ressoou, um golpe duro que fez as janelas estourarem. E então, algo ou alguém caiu no chão da cozinha, perto da mansão. Todos se viraram, os corações batendo forte. Davi, o que foi isso? Você gritou, se afastando instintivamente enquanto o pânico se alastrava entre eles. O grito da garota na calçada que falara do jovem caído soou novamente em sua mente. O que mais poderia dar errado naquela noite? Davi, ainda em choque, avançou para a cozinha. Ao entrar, um frio cortante tomou conta do ambiente. No chão, algo brilhava. Um objeto, uma espécie de amuleto, refletia a luz fraca da lua. A atmosfera ficou pesada. Como se todos em volta soubessem que aquele pequeno objeto guardava um segredo inimaginável. Cuidado, Maria gritou. Não toque nisso. Mas era tarde demais. Davi se aproximou, a mão quase perdendo o controle. Assim que tocou o amuleto, uma rajada de energia percorreu todo o seu corpo. Uma visão. O acidente. Ele viu a noite fatídica, o carro destruído, as sombras borradas de rostos que ele conhecia. E então, um grito familiar. João! Ele lançou o amuleto para longe, como se estivesse queimando sua pele. O que foi isso? Seus olhos estavam arregalados, e todos olhavam confusos, mas fascinados. Precisamos entender. Vicente exclamou, recebendo olhares de reprovação. Esse amuleto não é apenas um objeto qualquer. Ele carrega a essência, as memórias de quem esteve envolvido. João, que até então havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. O que você sabe sobre mim, Vicente? Ele perguntou em um tom firme, os olhos fixos no adulto. O que você esconde de mim? Davi sentiu seu coração gelar. O que estava por vir? O menino estava prestes a descobrir seu próprio passado. E ele estava no centro da tempestade. Mas antes que alguém pudesse responder, o amuleto começou a brilhar intensamente, quase ofuscando a visão de todos. Uma voz profunda ecoou do artefato. Todos vocês têm mais em comum do que imaginam. O passado de cada um de vocês está entrelaçado. Os 6 se entreolharam, pasmos. O clima mudou. Um misto de medo e expectativa pairava no ambiente. O que isso significa? Lúcia murmurou, sentindo os pelos da nuca se eriçarem. Significa, a voz continuou, que as verdades que vocês tanto temem são a chave para o futuro de João. Um futuro que não pode ser moldado por mentiras. Angústia e revelações pairavam no ar pesadamente. Em um instante que parecia eterno, uma sombra surgiu atrás de João. Ele se virou e seus olhos se arregalaram. Mãe? A figura era familiar, mas distorcida. Não! Davi gritou, compreendendo a verdade. O que estava diante deles não era apenas uma projeção. Era uma manifestação das suas maiores medos, o que de fato unia cada um deles. O passado estava de volta, e com ele segredos desenterrados que ameaçavam destruir tudo o que eles pensavam saber. Olhos arregalados e respirações ofegantes preenchiam o espaço. Que mais viria à tona naquela noite sombria? E como haveriam de lidar com tudo isso? Os rostos, agora pálidos, estavam em sintonia com o futuro incerto que os aguardava. A tempestade lá fora rugia, como se celebrasse o apocalipse de seus segredos. E assim a questão ecoou entre eles. Que fazer agora? Davi estava paralisado. As revelações pairavam no ar, e a tensão começava a se intensificar de uma maneira que ninguém previa. Quem é realmente João? Ecoava em sua mente, enquanto tentava processar tudo o que Vicente havia dito. A tempestade lá fora aumentava, o trovão rugindo na noite e relâmpagos iluminando os rostos aterrorizados ao redor. Ana, com os olhos marejados, olhou para Davi.
Nós precisamos agir agora. A verdade não pode ficar escondida. Essa urgência na voz dela era palpável, mas Davi continuava em choque, como se a ficha não tivesse caindo. Vicente, com os nervos à flor da pele, fez um movimento brusco, avançando em direção ao grupo. Precisamos sair daqui. Se eles descobrirem, João, ele não tá salvo. Mas antes que terminasse, um estrondo ecoou ao fundo, algo que parecia reverberar pelos muros da mansão. Um dos jovens que estava do lado de fora, que havia caído anteriormente, surgiu abruptamente do chão. Ele se levantou como uma boneca de pano, os olhos arregalados, perdidos em pânico. Acordem! Vocês não entendem! Ele parecia possuído pela adrenalina, a voz trêmula reverberando em desespero. O que está acontecendo aqui não é nada comparado ao que está por vir. Davi sentiu um fio de gelar na espinha. O que você quer dizer? Sua pergunta foi instintiva, mas o que ele viu a seguir congelou sua alma. O jovem continuou, ignorando a dúvida na voz de Davi. Eles estão vindo! Temos que ir agora! De repente, as luzes da mansão começaram a piscar e apagar. O ambiente encheu-se de tensão. Todos sentiram na pele a urgência do momento. E então, uma figura emergiu das sombras. Uma mulher vestida de branco. Os olhos pulsando como se guardassem relâmpagos dentro. Sou eu, a mãe de João. Ela anunciou com uma voz etérea, fazendo o ar ao redor deles tremer. Um silêncio mortal se estabeleceu. O choque percorreu a sala como fogo, e Davi caiu em silêncio profundo. Mas você tá morta? Sua voz mal saiu, e os outros estrangearam olhares confusos, enquanto o tempo parecia parar. Mortas são as mentiras que vocês abraçaram. A mulher continuou, seu olhar fixo na estranha coleção de rostos. Eu sou a guardiã das verdades que vocês temem. João não é apenas filho de Davi. Ela levantou a mão, como se pudesse parar o tempo com um gesto. Ele é a conexão entre vocês dois. Davi se sentiu desmoronar. O que você está dizendo? Mas a mulher não respondeu. Em vez disso, ela começou a se transformar. Seus traços misturando-se em algo completamente diferente. Uma imagem de Ana, sua irmã. E lentamente a fisionomia de Maria, a mulher que enfrentou tantas dores em sua vida. O quê? Como você se atreve? Gritou. Suas emoções distorcidas em um turbilhão. Ali estava a verdade diante dele, mas não da forma que ele imaginava. Havia algo ainda mais sombrio entre eles. Vicente tentou intervir, mas antes de pudesse falar, a figura se desmanchou em um vórtice de energia, deixando apenas um eco de risadas e sussurros. O amuleto brilhou, pulsando num ritmo frenético, quase como se estivesse vivo. Ele está se aproximando! A voz que saiu dele não era de Vicente, mas uma tonalidade mais profunda, ressoando como o próprio abismo. João, que havia ficado parado, começou a se contorcer, uma dor intensa tomando conta dele. O que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Ele gritou, as lágrimas escorrendo, enquanto a transformação se instalava no seu corpo. O choque atravessou o grupo e as palavras de Davi ficaram presas na garganta. Enquanto isso, a verdade começava a desmoronar em volta deles, como paredes apodrecidas prestes a desabar. Era mais do que somente um relato trágico de um acidente. Era uma rede de segredos interligados que poderia destruir tudo, inclusive a própria essência de quem eram. Algo soprava no ar, como um vendaval prestes a se desencadear. O brilho do amuleto ofuscou a visão de todos, e a tempestade lá fora rugiu, inundando a mansão com um clamor que parecia dizer: o que farão agora? O futuro de João, a verdade sobre seus pais e o profundo abismo entre Davi e Ana estavam prestes a se desdobrar em algo que ninguém estava preparado para enfrentar. O que mais permaneceria nas sombras, pronto para emergir e devastar suas vidas? Davi estava paralisado, as palavras da mãe de João ecoando. Seus olhos estavam fixos em João, que tremia, e em Ana, que estava visivelmente assustada. Vicente parecia prestes a falar, mas de repente o amuleto começou a vibrar violentamente. A sensação era como se a própria casa tivesse se contorcendo. Precisamos ir, gritou Lúcia, mas antes que alguém pudesse responder, o chão estremeceu. Um forte estrondo reverberou pelas paredes, como se algo colossal tivesse colidindo com a mansão. Um vento gelado,
soprou pela janela aberta, e a luz do amuleto explodiu em uma bolha de luz que fez todos recuarem, ofuscando suas visões. John, cuidado! Gritou Maria, estendendo a mão, mas a luz parecia puxar João em sua direção, como se estivesse consumindo sua essência. Ele começou a gritar, o som ecoando em suspiro, e então aconteceu. O amuleto se despedaçou em 1000 pedaços e uma onda de energia emanou de onde estava, arremessando todos para trás. Davi caiu no chão, sua cabeça batendo com força no piso da cozinha. Ele se levantou atordoado e olhou em volta. O que viu o deixou paralisado de novo. Todos estavam mudados. Os rostos eram de medo, mas também de algo mais. Raiva? Confusão? E então ele olhou para João. João estava lá, mas era diferente. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa. E seu corpo tremia como se estivesse lutando contra a força que o envolvia. Mãe, o que está acontecendo? Ele gritou. Sua voz potente carregava uma intensidade que Davi nunca tinha ouvido antes. Foi então que Maria, em total estado de choque, começou a chorar. Você não pode, João, não. Você não sabe o que vai perder. Mas João, naquele momento, parecia estar se libertando, como uma serpente rompendo a casca. Ele lançava um olhar em direção à figura que se dissolvia dentro da luz que saía do amuleto. Davi agarrou o braço de Maria. O que está acontecendo? O que ele é? Neste momento, a verdade se desenrolava diante dele, como um terror que prometia devorar tudo. Ele é muito mais do que você imagina, Davi. Ele não é só seu filho, disse Vicente. Seu tom desesperado já não escondia sua grama. João, é uma parte do que chamo de linhagem antiga, uma conexão com o sobrenatural que muitos buscam. O que sua esposa fez, o que nós fizemos, João não é só uma criança. Ele é a chave. Uma onda de compreensão aterradora se instalou. Davi olhou para João novamente, e o garoto agora estava em pé diante da sala, a energia pulsando ao seu redor. Mas não parava por aí. Em um instante, as paredes começaram a vibrar e tudo ao seu redor mudou. Os fantasmas começaram a surgir da sombra da casa. Figura indistinta, com um rosto que ele reconhecia e outro que nunca viu, começaram a se materializar ao seu redor. O passado estava emergindo, trazendo à tona segredo que deveria permanecer enterrados. Davi sentiu seu estômago revirar. João, não! Gritou Davi, mas seus lábios já estavam sendo preenchidos com a verdade que estava prestes a toda a sua vida. Isso não é o que você pensa. Você não é o que eles cavalgaram. Você é meu. Ele estava pedindo, implorando que o filho voltasse a si. Mas João estava longe, perdido na convulsão de identidade que não lhe pertencia. Você não sabe, pai. Você não sabe de nada. E suas palavras causaram um arrepio em Davi. O que mais ele não sabia? Então, houve um último estouro, como se todas as almas estivessem se unindo num só grito. Tudo tornou-se um turbilhão, uma fusão de sombras e luz. No centro disso tudo, uma verdade chocante estava prestes a desvelar. Davi sentiu que as cartas estavam sendo viradas de uma maneira tão horrível que ele só conseguia encerrar a mente em voga. Esses rostos, as verdades não contadas. Quem mais está escondido entre nós? E antes que Davi pudesse agarrar a verdade, tudo se apagou. O silêncio tomou conta, como se um ecossistema inteiro tivesse sido destruído. E a única coisa que restava era a pergunta que todos se faziam agora. O que verdadeiramente somos? A escuridão na casa parecia um eco de todo o medo e dor que se acumulavam em seus corações. Davi sentiu um aperto no peito, enquanto a iluminação do amuleto começava a desaparecer, deixando-os em meio às sombras. João estava ali, vibrando com uma energia que deixava todos paralisados. Quem sou eu? Gritou o menino, sua voz reverberando na sala. A raiva e a confusão em seus olhos eram palpáveis. A tensão envolvia todos como um cobertor pesado. Davi se aproximou dele com cauta. Você é meu filho. Sempre foi. Mas a sombra do passado o cercava, e a mulher que se apresentara como a mãe de João começaram a desvanecer com o brilho do amuleto. Escutem! Vocês não podem esconder mais essa verdade. O passado não se apaga e João precisa confrontar o que vem pela frente. A voz ecoava como um lamento, penetrando almas e corações. Ana, ainda em estado de choque, olhou feio para Vicente. O que mais você sabe sobre ele? Questionou, um tremor em sua voz. Vicente respirou fundo, sentindo o peso da confiança quebrada. Ele olhou em volta, buscando apoio nos olhos de cada um. Antes que seja tarde demais, João é a chave.
Descobrindo sua verdade, ele pode mudar o destino de todos nós. Então, por que não me disseram antes? João gritou, seus olhos brilhando com lágrimas. Sempre fiz perguntas e ninguém respondeu. Ele estava se soltando, cada palavra um grito de liberdade. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos percebendo a verdade que todos eles estavam escondendo, não apenas dele, mas de si mesmos. Davi não sabia o que fazer. Ele levou a mão ao coração, a confusão e a culpa balançando dentro dele. Desculpe, filho, eu não sabia como lidar com isso. Pensei que estava protegendo você. O som da sua voz era apenas um eco de desespero. Protegendo ou escondendo? João interrompeu, o franzir da testa expressando não apenas raiva, mas uma dor profunda. Eu quero saber tudo. Quero saber quem sou eu de verdade. Era um clamor, e as lágrimas escorriam pelo rosto do menino, cada uma carregando o peso de anos de incertezas. As figuras que surgiam do amuleto começaram a desaparecer, mas uma em especial avançou em direção a João, estendendo a mão. Era a mulher. Meu filho, você não está sozinho. Estamos todos aqui, e este é apenas o começo. Em um instante, tudo convergiu. A tempestade lá fora rugiu, e a casa parecia tremer sob o impacto das verdades emergentes. Davi segurou o filho forte, o calor da conexão deles atravessando a escuridão que a noite havia trazido. Tamo juntos, João. Você é meu filho, e sempre será. Com um brilho nos olhos, João se virou para todos. Então vamos juntos. Vamos encarar isso. E naquela união, algo mudou no ar. Um sopro de esperança começou a acender novamente. E naquele momento, a luz começou a brilhar de novo, preenchendo a sala com um calor reconfortante. Os fantasmas da dor e da culpa começaram a se dissipar, como a névoa da manhã. O peso que carregavam por anos começava a se elevar. Não é o fim, mas o começo, disse Vicente, um meio sorriso se formando em seu rosto. Vamos descobrir a verdade e juntos podemos curar as feridas que nos dividem. O coração de Davi se acalmou. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas algo fazia acreditar que poderiam encontrar paz e redenção. E enquanto as sombras se dissipavam, uma nova era de esperança começava para eles. Agora, queridos amigos, esse é o momento de vocês mostrarem seu apoio. Se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueçam de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque vocês, os verdadeiros